Opa, grandíssimo Tupirani, e aí, como é que você tá? Tudo bom, Joel? Boa tarde para você, meu amigo. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Deixa eu só checar se tá gravando aqui. Tá. Tô te ouvindo Isso bem. aí, tá gravando. Você está me ouvindo bem? Primeiramente, cara, eu queria agradecer você por ter vindo aqui. É um canal pequeno, eu tô começando. Eu vi que segunda-feira você foi lá numa mega produção, né, com equipamento de alta qualidade. Aqui é um microfonezinho de 100 conto, mas você teve a humildade de vir aqui falar comigo, viu? Pô, amigo, Parabéns pra você. importante é que você está trabalhando, né? E ninguém começa gigante, né? Mas todo mundo cresce com a ajuda de Deus. Com certeza. Explicando um pouco o meu canal, eu gosto aqui de falar de vários temas, né? Política, economia, religião. E eu vi que o senhor recentemente teve um boom, né? Seus vídeos tiveram um alcance gigantesco, né? Pela forma incisiva que você fala, né? A forma agressiva, e eu vi que você ganhou bastante seguidores. Eu queria saber como é que começou esse seu contato com a religião, até você fundar a igreja, até você virar pastor. Você poderia contar um pouco? Ó, a minha conversão, ela já data de 40 anos atrás, né? Anteriormente eu frequentei outras religiões, tipo o catolicismo, o espiritismo, conheci várias coisas, mas enfim, existe um preenchimento dentro de nós que é aquele momento que dá o tchan, aconteceu. E então isso só aconteceu mesmo na minha vida há 40 anos atrás, quando eu visitei uma igreja evangélica. E dali, naquele dia, eu tive um sentimento que eu nunca mais Foi a abandonaria virada de aquilo. chave, né? Aquilo foi a chave para a minha vida. Então, dali eu comecei a caminhar, lendo Bíblia, e pelo futuro fui acabar fazendo seminários de teologia, e até que em 1999, há 26 anos atrás, Deus se manifestou a mim através de profetas com uma ordem: vai para a tua casa e funda a minha igreja, porque nessa época eu não morava aonde tinha nascido. Então eu compreendi a situação, enfim, fui para o endereço onde hoje a igreja está há 26 anos. Mas A nunca igreja é a geração Jesus, né? geração Jesus Cristo. Mas eu sempre tive uma visão do evangelho que o evangelho não poderia ser flores, porque senão não Com teria certeza. como símbolo um homem assassinado numa cruz. Então, eu lendo a Bíblia, eu compreendi que aquele meu sentimento estava certo, que evangelho é perseguição, é discriminação, é ser assassinado, mas Deus em tudo, como a Bíblia mostra, tem os seus planos. E esse foi o começo da minha caminhada, vindo de uma infância muito terrível, claramente falando, uma infância de fome mesmo, né, com as dificuldades financeiras, mas quando nós conhecemos Jesus Cristo, é como se diz mesmo, a bênção começou a acontecer, as portas começaram a se abrir e nós fomos caminhando. Você imaginava essa repercussão toda, o patamar que você ia chegar? Você ganhou novos fiéis na sua igreja com essas repercussões que tiveram recentemente? Olha, eu nunca imaginei que fosse ter essa repercussão, não. Eu me surpreendo. Quando eu vejo algumas coisas nossas, até o domínio do meu nome eu perdi, porque foi tanta gente abrindo canal com o meu nome, que quando eu quero abrir alguma coisa, eu não consigo abrir com o meu nome. Então foi uma repercussão que realmente eu nunca imaginaria. E pegaram vídeos meus que já têm aí 15, 20 anos, 25 anos, que hoje estão fazendo, vamos assim, entre aspas, dizer, um grande sucesso, né? E quanto a novos fiéis, veja, pelo nível da palavra que as pessoas me ouvem falar na internet, devem imaginar que a minha igreja não é uma igreja de oba-oba. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não estou distribuindo flores. Não, E eu acho que o crescimento, a evolução tá ligado com desconforto, né? Não é para você ficar lá na sua zona de conforto. Eu penso assim, pelo menos. sim, porque o evangelho nos chama conversão. Se nos chama conversão, significa que Deus tem uma palavra que me contraria, que vai me levar a mudar de rumo. Então, o evangelho que é pregado na minha igreja, eu considero ele genuíno, porque eu não distribuo flores, nem estou preocupado com arrecadação financeira.
são cultos de 2 horas e meia, onde eu não falo em dinheiro, isso não é o meu interesse é E eu vejo que você critica bastante Igreja Universal, né? Essas igrejas com esses pastores com a moral meio duvidosa, né? sim, é, exatamente, essas organizações eu nem considero igreja, a Universal não é igreja. A Universal, para mim, é um templo de Satanás, entende? Com certeza. E outra coisa, a igreja que se associou à política perdeu o meu conceito completamente. Igreja e política, não, de forma alguma. Eu sou radical, inaceitável. Então, qualquer igreja que botou um político atrás do seu púlpito, opa, deixou de receber as minhas considerações. E eu É, critico e, mesmo. no, e essa é uma opinião bem diferente, viu? Porque aqui no Brasil tem até a bancada evangélica, né? Lá na Câmara dos Deputados, eles estão bem atrelados à política. Geralmente a maioria defende o Estado de Israel também, Sim. que eu vejo que você tem uma opinião mais contrária, né? Eu considero, João, que as pessoas que entram para a política, elas deixam de ser cristãs, entende? Porque, veja bem, nós não podemos servir um Deus de duas caras ou duas palavras. E eu, na minha intimidade com o meu Deus, ele me falou claramente o seguinte: aonde entrar a política, eu saio. Ora, por que que Deus falaria para mim aonde entrar a política, eu saio, e outros estão mergulhando na política e fazendo amizade com esses homens que são os reis do peculato na nação brasileira? Então, eu considero o seguinte: entrou para a política, perdeu Jesus, segundo a palavra que ele me concedeu. Então, não considero que tenha evangélico na política, bancada evangélica, né? Porque eles não são evangélicos no seu conceito. No meu conceito, não. Não tenho nenhum respeito a eles como evangélico. Se um cristão apertou a mão de um político, ele já perdeu o crédito para mim. Se tem uma coisa Entendi. que provoca a minha ira, é o nome político. Eu vou te ser bem claro, eu nunca vi tanto ladrão, nunca vi pessoas tão especializadas para roubar como esses caras. Por favor. Não só os políticos, né? O nosso judiciário também, pô, você vê os privilégios que ele tem, os salários que eles têm, né? Para não prender bandido e acabar prendendo um pastor, né? Que você foi condenado a 18 anos de prisão. Pelo que exatamente que você fez? Pois é, fui condenado a 18 anos por uma historinha furada de antissemitismo. Aí eu te pergunto, um pastor tem como ser antissemita? Um pastor tem como discriminar alguma pessoa? Um Não, porque evangélico, hã? Jesus era judeu, né? No caso. Sim, Jesus tem a sua raiz judaica. Então, veja, Sim, não existe essa discriminação. Agora, que eu discorde de coisas pelo meu entendimento bíblico, aí eu sou livre para discordar. Por exemplo, hoje você vê muitos pastores pregando, dizendo: Israel, povo santo. Eu digo: não, esquece. Povo santo é a igreja que está dando sangue por Jesus Cristo. com Israel não é certeza. santa porque eles cuspiram na face de Cristo. Durante 2000 anos, o evangelho está sendo pregado e eles continuam perseguindo cristãos e matando cristãos. Então, não me vem com esse papo de Israel, povo santo. Eu sou santo enquanto eu andar na regra de Deus. A partir do momento que eu sair desta regra, acabou a santidade. Então, Israel, para mim, não tem nada de santidade. Agora, eu fui preso por 3 orações onde eu falo para Deus trazer a sua sentença sobre os judeus, e isso virou crime. Mas não é à toa, é porque um rabino judaico havia passado por mim aqui no shopping Nova América, aqui no Rio, e ele já tinha olhado as camisas do pessoal e falado assim: eu não gosto de vocês, não gosto da igreja de vocês, não gosto do pastor de vocês, e eu sou amigo pessoal dos juízes da Federal. E Eu acho que eu como na casa da juíza Valéria Caldi e eu vou armar para vocês. Quando o meu mandado de prisão veio, quem assinou o mandado foi a juíza Valéria Caldi Magalhães. Numa lei que era de 3 a 6 anos, ela me deu 18, tudo para agradar os amiguinhos dela judeus. Mas nossa, cara, não podemos esquecer um detalhe: cadeias e algemas nunca denigrem um cristão. com certeza. O que é mais importante está intacto, né? Exatamente. Eles não conseguem tirar isso nunca.
É. Eu vi que teve uma música também que ficou bastante famosa, né? A Escola de Assassinos, né? O pessoal achou engraçado, o pessoal achou muito exagerado. Mas, cara, se você for ver, o Alcorão ele é exagerado, né? O Maomé ele casou com uma criança de 9 anos, não foi Exato, isso? sim. Essa música aí, quando essa música chegou ao ministério, alguém falou assim: "Ah, vamos registrar essa música". Eu falei: "Não, para que registrar essa música? Ninguém vai nem querer saber de cantar essa música, nem olhar para ela. Não precisa registrar essa música". Pois acontece que ela tem poucos dias que teve o seu registro, porque senão nós íamos perder completamente, o vínculo com a música, Aham. porque ela viralizou de uma maneira que, pelo pouco que eu vi, ela chegou a mais de 1 bilhão de visualizações. Chegou. Fizeram de tudo com Vários essa música. youtubers reagindo, bombou É. bastante essa música. E apesar Você compôs ela? hã? Você que compôs essa música? Eu vou te confessar, né, não tinha jeito não, fui eu que compus. E a frase mais famosa dela, "escola de assassinos ensinando mal", essa frase eu ouvi. Eu estava compondo a música e tal, e no final eu não sabia como fechar a música. E eu ouvi uma voz falar no meu ouvido: "escola de assassinos ensinando mal". E essa é a frase mais Caramba. famosa da música. É, a gente observa uma coisa, né? Aqui no Ocidente está tendo uma baixa taxa de natalidade, né? E o Ocidente é predominantemente cristão, né? Só que em contrapartida, do outro lado do mundo, os muçulmanos estão tendo bastante filhos, está crescendo bastante a população. É... Qual que você acha que vai ser o futuro da Terra daqui 50 anos, que tem uma projeção para o muçulmano ser a maioria aqui no mundo? É sim, mas o que que acontece? Religião é aquilo que você é de coração, e não pelo aquilo que você é na ponta da espada. Né? Então, muçulmano, islamismo, isso aí é castelo de areia, isso não sobrevive, porque isso aí é feito na ponta da espada. Se alguém disser que vai deixar de ser muçulmano, é assassinado. Não, você já nasce muçulmano e não pode nunca deixar de ser, é o que eles dizem. Então, isso aí não preocupa ninguém em verdade. Entretanto, há uma visão natural, realmente, por uma questão de natalidade, o islamismo já está previsto há anos atrás que ele dominará o mundo. Só que as pessoas não estão contando com uma coisa: nós chegamos ao fim da era da igreja. A segunda vinda de Jesus Cristo, tão mencionada, o desfecho está para agora. Particularmente nos estudos da minha igreja, eu acredito que, no máximo, até 2033, Jesus Cristo retorna à Terra, como diz Apocalipse, com cetro de ferro para quebrar as nações e implantar o seu reino milenar. O tão milênio, tão Então falado você milênio. imagina que em menos de 10 anos Jesus Cristo volta. Eu apostaria a minha vida hoje nisso. Tamanha a minha convicção. Apostaria a vida. Porque, Até porque, se você pega, tá acontecendo muita coisa nesse mundo, né? É muita guerra, é muita crise, muito acontecimento. ó, a Bíblia diz, para quem estuda, a Bíblia fala coisas, e para quem apenas lê, a Bíblia não fala nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo viria ao mundo arrebatando a sua igreja, porque o que que acontece? A vinda de Jesus nós tratamos de duas maneiras. A primeira é a igreja indo, e a segunda é ele retornando com esta igreja para implantar o seu reinado milenar. Isso é o que diz a teologia e os textos bíblicos com muita clareza. Então, para quem ler a Bíblia, sabe que, ia falar um detalhe importantíssimo aqui, onde é que nós estávamos mesmo? Puxa vida. Volta de Jesus, Bíblia, muitos acontecimentos no Ah, sim, mundo. exatamente. A volta de Jesus, o momento crucial dessa volta de Jesus, eu vou repetir, enfatizar, a Bíblia diz que quando Jesus estiver para voltar, algumas coisas estarão acontecendo. Entre elas, um domínio do homossexualismo. Isso está escrito. Está escrito. O domínio do homossexualismo.
E outro detalhe da volta de Jesus é: uma guerra estará cercando Jerusalém. Então, nós temos esses dois detalhes indubitáveis: homossexualismo e uma guerra que cercará Jerusalém. O homossexualismo já emplacou, já virou lei. Se você pensa diferente, você é homofóbico, o homossexualismo já se cumpriu. Eu só Eu tenho estou uma pergunta. esperando uma coisa: a guerra cercar Jerusalém. Você acha que esse aumento do homossexualismo é algo que foi natural ou você acha que tem um grupo de pessoas por detrás disso? Tem interesses de, sei lá, alguma elite, algo do tipo? Sim, certamente que existe um grupo de pessoas, mas veja, acima deste grupo de pessoas, o homossexualismo não é opção, ao contrário do que muitos estão querendo dizer. Homossexualismo é possessão demoníaca. Eu vim de uma linha de espiritismo, eu frequentei terreiros de macumba, eu quase fui pai de santo. E lá tem os trabalhos que faz um cara virar mulher e faz uma mulher querer virar homem. É invocado uma entidade para que a entidade se aposse daquela mulher e ela passa a gostar de outra mulher. É invocado um trabalho e a entidade se apossa do homem, ele olha para uma mulher, ele odeia, mas ele olha para outro homem, ele se sente arrepiado e atraído. Trabalhos desse tipo com entidades especiais. Então, o homossexualismo é um mover satânico. As pessoas não gostam de ouvir, mas eu tenho direito a ter a minha opinião. Homossexualismo é possessão demoníaca. E tem mais: na minha igreja tem a solução, tem a cura. Você acha que tem a parte científica também? Porque, por exemplo, a testosterona média do Brasil, se eu não me engano, ela tá caindo, né? Isso por muita coisa. Óleo de soja na comida, microplástico nos alimentos, a população ficando mais sedentária. Você acha que isso também contribui para o aumento do homossexualismo? Ou você acha que é principalmente espiritual? O fato científico que você citou, ele é real. Também já estive lendo alguma coisa sobre isso. Entretanto, a pessoa perverter o seu sentimento ao ponto de desprezar o sexo oposto e se apegar ao semelhante, não. Aí já entrou uma entidade espiritual, trabalhou na vida da pessoa e fez ela ter um sentimento diversificado, porque justamente dos nossos estudos nós temos a convicção de que a possessão demoníaca ela acontece na alma. A alma é a sede dos sentimentos. E diante de tantos homossexuais com quem eu já conversei e tantas experiências de expulsar demônios que eu já tive, etc, etc, eu posso te afirmar que a possessão demoníaca acontece na alma, que é a sede dos sentimentos, aonde faz a pessoa se aperceber das coisas de forma diferente. Então, mesmo que você tire toda a testosterona de um homem, ainda assim, ele não vira um homossexual se ele não sofrer uma influência de uma entidade. Entendi. Eu tenho 22 anos de idade. Você culparia essa geração por isso? Ou não tem nada a ver? Essa nova geração aí, jovens adultos? Não, eu não culparia a geração, não. A geração não é culpada, ela é vítima. Veja, à medida que a luz vai se afastando, as trevas vão dominando. E as igrejas que estiveram em alta no Brasil e no mundo, hoje elas estão caídas. Você entra numa igreja lá, quando você entra na igreja, tem um político atrás do púlpito. Você permanece na igreja, o pastor para 3 vezes para pedir dinheiro com mentiras, dizendo que o dinheiro é para uma coisa, o outro dinheiro é para outra e o outro é para outra. Quando, na verdade, o camarada tem até programa de televisão, tem um carro de 250 mil, ele 200. não precisa de dinheiro. Ele mora no Recreio dos Bandeirantes, ele tem mansão na Barra, mas ele está, como disse Jesus, né, o falso pastor, ele é mercenário, ele trabalha por dinheiro. Então, essa queda da espiritualidade da igreja, que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, esta queda da igreja deu espaço a um levante dos espíritos malignos. E assim, eu não culpo a geração, eu Entendi. culpo a igreja. A igreja é culpada do caos espiritual que hoje a sociedade se encontra. Até porque, eu não sei se você é muito ligado à rede social, essas coisas, mas, tipo, de uns 3 anos para cá, a minha geração, a geração Z,
teve um boom enorme no catolicismo. O que você pensa do catolicismo exatamente? Já vi que você fez algumas críticas, né, falando que tem a parte da idolatria deles. Você acha que a Igreja Católica ela é uma falsa igreja? Ela é aliada? O que você pensa? Joel, veja, eu sou um seguidor da Bíblia. O lema da minha igreja é Bíblia sim, Sim, Constituição não, instituição não. porque eu quero mostrar o quanto eu sou radical. Quem quiser, escolha para a sua vida a filosofia e a lei que quiser. Eu decidi viver e morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele condena o catolicismo. Não vou dizer condena o catolicismo, eu vou dizer, ele condena a idolatria. Então, quando ele condena a idolatria, ele condenou o espiritismo, ele condenou o budismo, ele condenou o catolicismo e tudo mais que for enquadrado com bonecos de gesso, como eu costumo chamar, Jesus Cristo está condenando. Então, eu tenho aversão por essas religiões. Aversão do que sentido? Aversão à doutrina, não são as pessoas, porque eu também fui espírita, não ia desejar a morte de um espírita. Fui católico, não ia desejar o mal de um católico. Não é essa a filosofia, mas a nossa grande briga, a nossa grande guerra é uma guerra ideológica. E assim eu abomino o catolicismo, o espiritismo. A Bíblia condena, não invocarás os espíritos dos mortos, o que é uma prática patente em toda a linha de espiritismo. Inclusive, a minha avó, ela era líder de terreiros de linha branca, etc. Então, o que a Bíblia condena, eu, como quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu condeno também. Nessa parte eu ainda estou aprendendo, eu fico bem em cima do muro, mas se eu não me engano, os católicos se defendem falando que eles não adoram, adorar é só a Deus, eles veneram, mas enfim, isso é uma grande discussão, né? O que eu queria te perguntar também. Mas eles rezam missa para os mortos, né? A missa de sétimo dia, a missa de um mês, são missa para os mortos, que a Bíblia também condena. Batismo de crianças, que a Bíblia também condena. E tem muita coisa. Você é contra batismo de crianças? Totalmente. O batismo, ele é a introdução a um conceito religioso. E quem não tem a opção, a escolha pessoal de adentrar nesse conceito, não é válido. Eu não posso pegar um filho meu e dizer, você vai ser isso. Não, eu posso até levá-lo para a igreja, mas a idade dele que chegar à maturidade, ele vai ter que decidir. Eu não posso criar rituais religiosos pelo meu filho. Isso não é válido. A Bíblia condena isso. O próprio Jesus se batizou aos 30 anos. Faz sentido, faz sentido. Pastor, você comentou que você rejeita essa união de política e do cristianismo, né? Você diria que seu papel é só pregando o evangelho? Você acha que eu, como cidadão, na parte política, eu tenho que não fazer nada a respeito? Ou é só mais uma questão de não confiar em políticos? Sim, a nossa luta como cristãos é fazer com que a lei de Deus seja implantada nos corações dos homens. Então, esse sistema político do jeito que é, com indicações, com o povo votando nos seus líderes, esquece, pode esquecer. A Bíblia condena que um povo escolha o seu líder. Todos os líderes bíblicos foram apontados por Deus. Deus falou, eu quero aquele. Sempre foi assim. É um líder levantado por Deus para dominar sobre o povo. A história sempre é essa. Um povo elegendo o seu governante, esquece, isso é abominável. Você acha que essa democracia moderna tem algumas características que você diria que seriam satânicas? 100%. Na verdade, não existe democracia, porque se existisse democracia, teria liberdade de expressão. E o que nós temos visto aí com o STF não é liberdade de expressão. E se existisse liberdade de expressão, eu não poderia ser preso por fazer 3 orações. Ninguém poderia me prender por palavras. O cara puxou um punhal? Não. O cara puxou um revólver? Não. O cara empurrou? Não. O cara bateu? E o que foi? O cara proclamou uma ideologia, cadeia nele. Se existisse democracia, eu não poderia ser preso.
E né. aparentemente parece que é pior você falar coisas que incomodam do que você matar uma pessoa, cometer um latrocínio, né. Ora, Você sofre mais punições. ora, eu peguei 18 anos e as pessoas que fizeram amizade lá comigo no Bangu 8 ficavam rindo. "Como é que é, pastor? 18? Aqui, ó, eu sou acusado de pedofilia, pastor. Peguei 10." O outro veio: "Eu sou Absurdo, né. acusado de fazer eu fui enquadrado como o maior traficante do Rio, pastor. Eu fazia transporte de maconha para o aeroporto no meu táxi e peguei formação de quadrilha, peguei 14 anos. Como é que o senhor pegou 18?" O sistema é completamente louco, meu. Como é que um homem, por palavras ideológicas, pega 18 anos, enquanto que outro, por pedofilia, pega 10 e o outro, por tráfico internacional, porque ele fez no aeroporto, tráfico internacional, pega 14? Ah, pastor, mas sabe o que eu acho que foi? Lembra suas palavras à cidade do Rio de Janeiro lá? Tem um pessoal falando que o motivo da operação foi suas palavras, cara. Você acha que elas tiveram esse poder mesmo? Eu acho que elas tiveram muito mais que esse poder, que as pessoas que estão de fora não vê as coisas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. As coisas estão acontecendo mesmo e vão continuar acontecendo, e daqui para frente, a população, não só a nível de Rio de Janeiro, mas a nível de mundo, pode esperar que não vão melhorar. As coisas não vão melhorar. As coisas vão ser mergulhadas em caos cada vez mais profundo, até que Jesus retorne e pise no Monte das Oliveiras. É isto que a Bíblia diz. E eu sou apenas um porta-voz. Quando eu amaldiçoo, quando eu lanço uma mensagem de catástrofe, eu estou só repetindo aquilo que o Senhor já me disse. Entendi. Indo para umas perguntas agora mais descontraídas, né? Chegar de falar de coisa mais séria. Eu gosto muito de heavy metal, pastor. Tem uma banda chamada Slayer, você conhece? Não, Eles conheço têm uma muito música pouco do chamada secular. Antichrist, se chama O Anticristo. Você acha que é pecado escutar esse tipo de música? Veja, o nome de uma banda é uma coisa, e a essência do que eles proclamam é outra. Então, se vo Eles não acreditam, mas eles têm uma música chamada O Anticristo. Você acha que isso é pecado de algum jeito? veja, o pecado é o que você pratica, não é o que você ouve. Uma pessoa pode chegar para mim e falar o que ela bem quiser, eu não estou pecando por ouvir. Agora, se eu deixar que aquela ideologia, sendo ela contrária aos princípios de Deus, passe a fazer parte dos meus sentimentos e da minha mente, aí eu começo a me afastar de Deus, eu começo a trilhar um caminho de pecado. Não é por Entendi. ouvir, mas é por praticar. Ó, galera, heavy metal tá aprovado, tá? Outra pergunta, ó. Desculpa aqui o palavreado, vou abaixar nossa conversa. O que que você preferia? Filha puta ou filho viado? Rapaz, veja, o, nós vivemos e procuramos dar princípios às pessoas, mesmo que tenhamos vindo, vamos dizer, alguém que tenha vindo do homossexualismo, ou alguém que tenha vindo da prostituição, mas se a pessoa passa a conhecer os princípios de Deus, são esses princípios que ela vai querer levar adiante, não só para a sua família, porque o evangelho não é familiar, mas para todas as pessoas. Então, eu não preferiria nenhum nem outro. Eu iria Mas qual você lutar. acha que tá mais difícil da salvação? Qual que tá mais longe da salvação? Não, Ou você acha não. que não tem resposta? Não, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então eu não vou classificar, por exemplo, um pedófilo está mais longe da salvação que um mentiroso? Não, a Bíblia nem enfatiza que os pedófilos não herdarão o reino de Deus, mas diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ela diz: por tuas palavras tu serás julgado, por tuas palavras tu serás condenado. Não diz que é pelo teu homossexualismo, pela tua prostituição, pelos teus assassinatos, pela tua pedofilia, diz pelas tuas palavras. Então, para Deus, o conceito de palavras, ideologia que você profere, isso talvez seja bem mais sério do que uma queda numa pedofilia em que a pessoa depois se recupere. Porque Jesus Cristo morreu Entendi. pelo pecador, né? Por todos os nossos pecados, né? Exato. Mais uma pergunta. O que que você acha do crente
que assume a mãe solteira com 3 filhos, sendo um de cada pai. Você acha que é problema isso ou não, eles estão seguindo a palavra do jeito certo? Poxa, parabéns, gostaria de conhecer esse homem. Esses são verdadeiros homens, que sabem olhar para a criança de outro e considerar um filho seu, É porque sabem. sabe que essa discussão na internet é absurda, pega fogo Não, essa discussão. veja, uma mulher não é porque ela teve 3 maridos que ela deixou de ser mulher. Nós não vamos julgar a pessoa pela sua história, mas sim pela sua história de vida, mas pela sua história de caráter. Às vezes a mulher teve 3 tropeços na vida, mas ela é uma pessoa digna. Então eu aplaudiria uma pessoa que assume uma mulher com filhos de um de cada pai, eu diria que esse cara é nota 10. Até porque tem cada mulher aí que é virgem é o demônio em pessoa, né? Isso aí não define nada. Entendeu, meu amigo? Então, não quer dizer, o que importa no ser humano é o caráter dele. E o melhor caráter de um ser humano é quando ele se deixa modelar pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não existe melhor cidadão do que aquele que se curva à lei de Deus. Esse é o melhor. Então, não importa se a mulher tinha 10 filhos, isso não importa. Outra pergunta, você já ouviu falar no Renato Trezoitão? Ouvi, ele esteve aqui no Rio, mas nós não conseguimos nos encontrar. Vocês precisam marcar uma conversa, viu? Ele falou que queria trocar uma ideia com você, cara. Eu estou aguardando. Acho que nós estamos com um novo contato aí. Eu estou aguardando para ver se vamos conseguir fechar. Mas parece que tem que ser virtual, né? Porque ele é de São Paulo, não é isso? Se não me falha a memória. Então, eu não sei nem se ele tem residência fixa. Se eu não me engano, ele tinha saído do Brasil também. Ele é uma baita figura, viu, Fernando cara? Arilho. Cara, você tem algumas palavras finais aí? Algum recado para os brasileiros? Você tem esperança que as coisas vão melhorar? Que Cristo vai retornar logo? Pode falar aí. O que acontece é exatamente isso, Joel. O que eu espero que Cristo volta logo, essa é a minha fé, a minha esperança, porque a volta de Cristo é o fim de toda a injustiça. Todo esse sistema, exército, marinha, aeronáutica, isso vai ser tudo pisado com a volta de Cristo, como a Bíblia diz. Inclusive, a Bíblia diz que nessa segunda vinda de Jesus, ele porá fim ao pecado. É uma expressão para nós, teologicamente, muito forte, né? E outra coisa, que as pessoas sejam menos julgadoras. A Bíblia fala em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Jesus ensinou a irmos falar com Deus e não tirarmos conclusões precipitadas. Ele diz assim, ó, por toda palavra ociosa que tu disseres, Deus te levará ao juízo. Então as pessoas têm que fazer o seguinte: ouvir tudo e não ter pressa em julgar. Quem tem pressa em julgar, normalmente lá na frente vai ver que julgou errado, colocou alguém inocente no corredor da morte. É o que mais nós estamos vendo por aí. E nós precisamos olhar para o ser humano, cada uma pessoa, como uma pessoa necessitada de Deus. E veja, se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu não ajudo. Mas eu não tenho que estar empurrando ninguém na cova se Deus não me mandou empurrá-lo para a cova. Essa é uma filosofia da minha vida. Isso está Entendi, fundamentado nas pastor. minhas orações e tudo mais. Então, você comentou sobre não julgar, né? Mas você não acha que, por exemplo, uma pessoa que não tem muito contato com a igreja, não tem muito contato com a religião, vê essa sua forma agressiva, será que ela não vai pensar que você está julgando ela? Veja, Já parou para pensar nisso? pode ser que ela pense, mas se ela analisar a forma que eu estou falando, eu não estou julgando, porque eu sempre transmito uma palavra bíblica e fundamentado nesta palavra bíblica é que eu venho com o meu sim, sim e o meu não, não. Então, se tem um julgamento aí, é um julgamento da própria palavra, não é uma ideia minha. Eu não parto para debater ideias minhas. Eu não trago à luz ideologias minhas. Eu vivo exclusivamente do Evangelho. São os textos bíblicos
é a questão teológica de Gênesis e Apocalipse. Se alguém se sentir ofendido com o que eu prego, eu só posso dizer uma coisa: sinto muito, mas não vou parar de pregar aquilo que eu acredito ser a interpretação da palavra de Deus. A minha forma veemente de falar é simplesmente incontrolável. É o que acontece dentro da igreja quando nós chamamos de unção, presença do Espírito de Deus. Então, Espírito eu Santo. estou falando baixinho, mas daqui a pouco não tem. Eu perco o controle disso. Então, as pessoas precisam ter mais calma. Por exemplo, quer ver uma coisa que muita gente critica? Ah, o cara falou palavrão. Tem vários vídeos que eu falo palavrão. Então, o cara falou palavrão. E daí que eu falei palavrão, meu amigo? Você acha que eu falei palavrão porque eu quis falar ou eu recebi ordem de falar? Essa é a questão. Então a pessoa julga com o que ela pensa. Não, Deus não mandaria ninguém falar palavrão. É mesmo? Tem certeza que Deus não mandaria? Mas não tem nenhuma passagem que diz sobre palavrão, alguma coisa? Tem, só que diz que a pena dos escribas mentiram. Na hora de colocar a palavra original na tradução, eles tiraram o palavrão e atenuaram a palavra. Se você for em Mateus capítulo 23, você vai ver que o discurso de Jesus ali está explodindo. E ali, em Mateus 23, Jesus citou vários palavrões. Quando foram traduzir a Bíblia para o português e outros idiomas mais modernos, eles cancelaram o palavrão e colocaram palavras mais atenuantes. Por isso, a Escritura vai dizer, já de longo tempo, que a pena dos escribas mentiu. Então, eu falo palavrão e vou continuar falando. Não acabou ainda a dispensação dos palavrões. Vou continuar falando. E se alguém quer me criticar, tem liberdade, mas vai primeiro fazer uma oração e fala com Deus e pergunta para Deus se eu estou certo ou se eu estou errado. Se Deus disser ele está errado, pode me massacrar. Mas se Deus disser, Com certeza. aí, se tiver outras oportunidades aí nós pudermos estar juntos, vamos estar. Você é um cara bem legal, bem tranquilo. Só Ah, quer muito ouvir o que os obrigado. outros têm a dizer, né? Eu quero. Eu sempre estou disposto a aprender qualquer coisa, ouvir pessoas diferentes, cara, é muito legal, viu? Cara, sucesso para você, viu? Que resolva esses problemas com a justiça logo, ou que a justiça divina seja feita, né? Exatamente, é o que nós aguardamos, porque, veja, retroceder é impossível. Se puderem me matar, tentem, mas me calar é impossível. Pode ser que seja fácil me prender, me matar, mas me calar é impossível. O que eu sinto por dentro, eu sou só um vaso de barro. As coisas nascem dentro de mim e saltam pela minha boca, sem que eu planeje nada, sem que eu estude nada. Eu sou esse cara e eu fiz um pacto com Jesus. Eu disse assim: Senhor, me deixe ouvir a tua voz. E se o Senhor me permitir saber a sua vontade, o Senhor verá que tem na terra um homem para lhe obedecer. E essa é a minha realidade. Muito Viver é obrigado. Cristo, morrer é lucro. Agora para fechar, escola! Valeu, Escolas de meu. assassinos ensinando mal. Até mais, pastor. Deus te Valeu, Gel. abençoe. Um grande abraço, Muito amigo. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus.